Fala, gente, tudo bem? Rei Costa aqui. Galera, é o seguinte, tem surgido aqui, principalmente nos grupos do WhatsApp, né, de fabricantes de chinelo, no grupo aqui, Minha Fábrica do Zero, onde tem surgido um questionamento, né, que é bem interessante. Eu não gravei nenhum vídeo porque eu estava estudando o caso, avaliando, fazendo alguns testes aqui, de alguns materiais que eu tenho aqui, de outras épocas que eu tinha comprado, né, de borracha, para me fazer os testes aqui, para me ver o que está acontecendo. A questão aqui que está sendo levantada é a diminuição do chinelo, né, da borracha depois de cortado. Isso eu me refiro em borracha SBR, 100% SBR, tá? Não é borracha 9010 ou 8020, não. São borrachas SBR, principalmente do fornecedor lá de São Paulo, tá bom? Então é o seguinte, eu fiz alguns testes e eu vou colocar minha opinião para vocês do que realmente está acontecendo, tá? Olha só, eu tenho algumas amostras aqui de restos de borracha, né, que eu sempre guardo, às vezes, para fazer alguns testes. Essa borracha aqui, ó, ela é, olha só, para vocês verem, né, a qualidade dela. É uma borracha que era para ser 100% SBR. A princípio era, mas houve uma modificação que eu vou falar para vocês aqui no vídeo. Bem, eu fiz um teste aqui, né, justamente para me entender o porquê que essa borracha está diminuindo. Inclusive, eu fiz questão de nem limpar ela, né? Que a faca estava suja, nem limpei, para me mostrar para vocês o que realmente está acontecendo. Ó, vocês percebem que essa borracha aqui, ó, ela não diminuiu, tá? Mas só que esse corte aqui tá com uma semana, na verdade 2 semanas que eu fiz o teste, eu cortei e deixei no quarto lá, onde é muito quente, principalmente nos tempos atuais aqui no Nordeste, o bicho tá pegando fogo, tá? E quando o nordestino reclama que tá calor, é porque tá pegando fogo mesmo. Pois é, então é o seguinte, a borracha, né, esse tipo de borracha aqui, com essa qualidade dela, né, esse design arrozinho, ela tem diminuído muito, principalmente nessa safra atual, né, nessa nova demanda. O que está acontecendo, na minha opinião? Eu fiz esse teste aqui, eu cortei a borracha, está com mais de 2 semanas e percebe que ela não diminuiu. Mas essa borracha aqui, esses restos de borracha, esses 4 aqui, ó, eles têm mais de 1 ano que estão parada, tá? Mais de 1 ano. Temos outras amostras ali de outros fornecedores, mas essa daqui é que tá dando o problema, tá? Então ela tá mais de 1 ano parado e eu percebi que ela não diminuiu. Mas quando eu fiz o pedido dela, que eu fabriquei uma quantidade significativa de pares para um cliente lá em Portugal, né? Eu cortei e eu tive que enviar depois de 15 dias para o cliente. E de 15 até chegar lá dá mais de 2 meses, né? Que vai por navio, então demora bastante. E quando eu cortei, né, na época que eu estava embalando, ela tinha diminuído questão de alguns milímetros, né? Depois ficou alguns pares que a gente cortou errado, né? Deu algum errozinho, a gente descartava, separava eles. E eu fui perceber depois de um tempo que ele diminuiu significativamente, questão de centímetros, tá? Às vezes 4, 3 centímetros, e isso é uma diferença enorme para quem calça 41, 42, por exemplo, colocasse no pé um chinelo desse já cortado, ele diminuía, ficaria na proporção de 39 e 40, então era uma proporção muito grande para uma borracha. A gente sabe que a borracha SBR ela diminui, mas não deve diminuir numa proporção tão grande. Então eu percebi que o que faz com que a borracha diminua é o tempo de cura. Galera, não tem outra explicação. O que é o tempo de cura? O tempo de cura, galera, é simplesmente o repouso da borracha depois que ela é vulcanizada. Para quem não sabe, se você prestar atenção, do lado das borrachas, né, as rebarbas que tem aqui, isso aqui, ó, essas rebarbas, são várias, que a gente pode chamar de folhas de borracha, que é lançada uma em cima da outra e levada para a máquina para ela pressionar, que a gente chama de vulcanização, para dar justamente esses detalhezinhos, o formato da borracha, tudinho, tá? Então, depois que é vulcanizada, essa borracha ela deve passar pelo esfriamento, conhecido também como tempo de cura. Quando ela não é devidamente, esperado o tempo de cura, já é embalada e enviada para os fornecedores e dos fornecedores para os clientes, simplesmente quando você cortar ela, ela vai diminuir, porque ainda está em processo de cura, ela deve ficar lá repousando. Quando eu comprava o material da Eva Brasil,
depois que eles fabricavam, eles deixavam lá em torno de 7 dias. Hoje já aumentou a proporção de dias para tempo de cura, porque eles perceberam também que a borracha estava diminuindo. Tá? Essa borracha aqui, a gente sabe que eu já conversei com o fornecedor, o fabricante e também com o fornecedor, a gente sabe que o tempo de cura dela não era muito grande, porque a demanda era muito grande. Então, eles acabavam de fazer, deixavam um pouco tempo lá e já levavam para o fornecedor, e o fornecedor já enviava para o cliente. Então, não dava tempo de cura. Eu percebi, né, que essa borracha aqui, depois de 1 ano, ela não diminuiu. A questão é, qual é o tempo de cura dela? É isso que eu não afirmo para vocês com certeza, porque se eu ficasse fazendo o teste, né, depois que houve esse levantamento, essas dúvidas de questão de borracha diminuindo e tal, aquela outra coisa, e essa correria toda, a gente não teve aí o tempo para avaliar corretamente. Então eu precisaria de outras amostras de borracha para mim poder fazer no teste, para provar, para mostrar, né, nem provar, é para mostrar para vocês qual é o tempo de cura. Exemplo, eu comprei a borracha foi produzida essa semana, entregada para o cliente ainda, para o fornecedor ainda essa semana, e chegou para mim com 15 dias, 20 dias, então eu ia esperar, eu ia cortar, ia ver quanto ela ia diminuir, depois, né, aguardava, esperava 15 dias, depois cortava um outro pedaço e esperaria se realmente ia diminuir. E assim eu ia vendo o tempo de cura. Se era 3 meses, se era 2 meses, ou se era 1 mês parado aqui em casa, eu ia ter que aguardar a borracha, né, passar por esse processo para aí sim eu poder trabalhar com ela. Mas a gente sabe que nós que somos pequenos fabricantes de chinelo, a gente sabe que o produto parado a gente quebra, né? Então, a questão lá seria o fabricante fabricar a borracha e deixar o tempo determinado até ela ter o tempo de cura exato, né? Então, o que aconteceria? O fabricante teria que fabricar ela e separar, fazer estoque. Eu não sei como é que é lá, né? Se a demanda é grande também, se tem recurso suficiente para aguardar a borracha passar por esse tempo todo, mas a única coisa que se deveria fazer no momento seria essa: eles produzirem em quantidade e deixarem em repouso tempo indeterminado. E lá eles fariam o teste que eu falei, cortariam um par, iam ver se diminuiu ou não, cortariam um outro par e assim iam fazendo o teste até encontrarem o tempo exato da borracha, se é 1 mês, né, se é 15 dias, tem borracha, por exemplo, da Eva, que era 7 dias, agora já é mais, se eu não me engano já são 10 a 15 dias esfriando, tá, no processo de cura. Então eles teriam que fazer isso. Se não fosse o fabricante, seria o fornecedor, tá, para evitar esse tipo de transtorno, que é o cliente, ou melhor, o fabricante de chinelo cortar o material, enviar para o cliente e o cliente vier reclamando que o produto diminuiu no pé dele. Então evitaria esse tipo de transtorno. Ah não, Rei, então quer dizer que a tua não diminuiu. Não, galera, porque ela já está mais de 1 ano parada, então o tempo de cura dela já deu, tá? Percebe isso aqui, ó, que eu cortei ela, tem mais de, acho que está com mais 2 ou 3 semanas que eu já cortei esse chinelo. E nem fiz questão de limpar para dizer que, para mostrar uma coisa que não é, né? Tava suja lá mesmo, tá? Então, outra coisa que faz diminuir a borracha é a temperatura. Uma borracha SBR, se você for colocar para fazer trance ou sublimação nela, ela vai diminuir. Por isso é que eu não corto o chinelo, né, para estampar. Eu corto a placa, o tamanho que eu quero fazer da placa, tá? Coloco a estampa e levo para a prensa. Estampo, esfero, esfriar para depois cortar. Porque quando aquece, ela vai encolher, ela diminui, galera. Isso é fato, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar sobre essa borracha, galera. E se você achar que não dá para aguardar essa questão de tempo de cura, só você procurando um outro fornecedor. Tem a Eva Brasil, tem a Nacional Borrachas, tem outras empresas aí que fabricam materiais, né, para fabricação de chinelo, para evitar os transtornos que alguns dos nossos clientes estão passando. Inclusive, eu acredito que eu perdi um cliente lá de Portugal, que justamente essas placas aqui, quando eu comprei, foram para fabricar chinelos para eles, tá? E foram mais de 300 pares ou 400, não me lembro. E eu acabei perdendo contato com eles e eles não me retornaram mais. Então isso significa que o material chegou para eles um tamanho menor, né, que não servia, e com certeza eles tiveram um prejuízo, porque quando o chinelo diminui, né, acaba que a pessoa tem prejuízo, porque não vai vender no tamanho que seria para o cliente que ele determinou.
Tanto que às vezes lá em Portugal, né, é um pouco mais frio do que aqui. Mas o chinelo já saiu diminuído daqui. Então o prejuízo seria tamanho, tá bom, gente? Então essa aqui é a minha dica. Esperem o material de você chegar. Se você quiser fazer o teste em casa, você pode comprar esse tipo de placa aqui, tá? Você vai comprar uma ou duas, fazer o corte e esperar até você entender qual é o tempo de cura, porque ela não vai mais diminuir, tá bom? Tamo junto.